Começa agora o Momento Maior, trazendo as novidades da nossa programação e os melhores momentos da Rede Mundo Maior para você. Quanto tempo leva para uma pessoa que morreu mandar alguma notícia? Adão Nonato esclarece essa questão. Confira. Quanto tempo leva para uma pessoa que morreu mandar notícia ou algum recado? Ora, isso depende. Tudo depende das circunstâncias. A minha finada esposa, ela ficou 85 dias numa UTI em coma. Nesses 85 dias ela recebeu preces do Brasil inteiro. Aqueles 85 dias valeram como se fosse uma purificação, uma limpeza perispiritual. E a consciência dela foi se aprimorando. No dia em que ela veio a falecer, no outro dia nós ficamos sabendo, porque ela passou o recado durante o velório. Ela já mandou recados, dizendo que estava bem e o que deviam tomar cuidar da filha dela e do nosso Adão. E ela já estava trabalhando no hospital, mesmo antes de desencarnar, pegando as pessoas que estavam lá, que tinham morrido, que estavam ali, e ela levava aos trabalhos espirituais que nós fazíamos. Ela ficou 85 dias numa UTI, teve essa consequência. O Karl Schutel, um grande espírita brasileiro da cidade de Matão, ele estava doente para morrer. E acontece uma coisa interessante no leito de morte das pessoas. O Karl, ele estava no quarto dele e estava sofrendo com a doença e estava lá cercado de amigos. Era uma pessoa muito amada e de repente o Karl ficou bem. Sossegou, se acalmou e todos saíram do quarto para o Karl descansar. E foram para uma sala ao lado. Muitas vezes o plano espiritual faz exatamente isso. Faz com que o moribundo fique muito bem. Ele estava num aspecto de serenidade e todo mundo fala: ai, graças a Deus, ele está bem. E aí se afastam. E aí o plano espiritual tira o moribundo do corpo. Faz o desenlace, faz o desencarne. Para que as pessoas não façam aquele carnaval de gritaria, de choro, perto da pessoa que está morrendo. Porque isso atrapalha o quê? Exatamente o pular na luz, a retrospecção na hora da morte, em que você tem que fazer uma espécie de backup da sua existência. Muito bem, os amigos do Karl estavam na sala ao lado e, é claro, aqueles que estavam cercando o Karl eram também espíritas e havia médiuns no grupo. De repente, uma médium fica incorporada e o Karl agradece a todos a presença e se despede de todos, porque ele estava partindo e estava muito bem. Ou seja, ele estava consciente na hora da morte. Outras pessoas ficam anos e anos e anos, às vezes séculos, e não conseguem passar uma mensagem para o plano material. Outras pessoas estão em uma situação de muito comprometimento no plano espiritual e os encarnados recebem recados, mas não diretamente daquele espírito que desencarnou. Porque nenhum espírito está fora do amparo divino, fora do amor divino. Nesse programa de hoje já dissemos que até aquilo que nós chamamos de umbral, astral inferior, crosta, inferno, são regiões de conscientização. E o amor de Deus está lá. Até no Vale dos Suicidas, os suicidas, eles ficam separados, mas cercados de carinhosos obreiros do Pai, obreiros do Cristo, que ficam ali trabalhando e tomando conta, para que eles não perturbem a família que ficou encarnada e para que eles possam passar por todo aquele processo de sofrimento, de conscientização, que é conscientização, até que eles abram os olhos para a realidade e eles sejam capazes de ver aqueles servidores maravilhosos, amorosos que estão ao lado deles. Então, eles normalmente são resgatados. Quem quiser saber mais, leia. É um livro de difícil leitura. Sempre que a gente fala, eu tentei, mas não consegui. Mas é muito ilustrativo. É um livro que o mundo espírita ainda não descobriu o manancial de informações e de conhecimentos que traz aquele livro, que é o livro Memórias de um Suicida, que foi psicografado pela nossa querida Ivone Pereira, que já desencarnou também. Quando nós, há muitos anos, há uns 30 anos, nos pediram da Federação Espírita que fizéssemos uma palestra sobre o livro Memórias de um Suicida.
Nós nos recusamos dizendo que era um absurdo, porque não dava para falar do livro numa palestra, só dar uma notícia, como nós estamos dando aqui. Então nos perguntaram quanto queríamos, nós aceitamos depois que faríamos 4 palestras, 4 sábados. Fizemos 4 palestras sobre o livro Memória de um Suicida, como se estivéssemos recontando a história e analisando. O livro desapareceu da praça em São Paulo. Todas as livrarias, o livro se esgotou. E aí, o que aconteceu? 2 anos depois pediram que nós repetíssemos aquele ciclo de palestras e nós decidimos que iríamos falar com a Ivone antes. E localizamos a Ivone, ela ainda era viva, morava com uma irmã no Rio de Janeiro, fomos falar com ela. Fomos eu, meu irmão, meu amigo Silvio Pelicano. E passamos a tarde com a Ivone Pereira, que foi nos contar o porquê, como é que o livro foi escrito. Foi escrito, era só uma história do Camilo Castelo Branco, do Camilo, um suicida. Sem muita coisa. E o livro foi mandado para a FEB e não foi publicado porque o livro falava de cidades no astral. E onde é que já sei isso? Não tinha essa cultura no Brasil. O livro foi devolvido. Depois de algum tempo foi publicado o livro Nosso Lar, que fala de cidades no astral. Aí o Dr. Bezerra apareceu para a Ivone e disse: tira o livro da gaveta e vamos reescrevê-lo. E a Ivone tirou o livro e quem reescreveu o livro foi o Leon Denis. O livro não foi reescrito, aquela história foi preenchida com informações espirituais, informações doutrinárias, com conhecimento que é de uma natureza fantástica. E depois o livro foi publicado. Foi publicado, teve uma repercussão extraordinária e aí ele foi aceito, porque já tinha o livro Nosso Lar, que tinha aberto o caminho para que se falasse de cidades no plano espiritual, de colônias no plano espiritual. E o livro Memória de um Suicida fala do Vale dos Réprobos, que chama do Vale dos Suicidas. Acima do Vale dos Réprobos, quando os suicidas eles têm condições, eles são resgatados pelos servos ou pelas servas de Maria, e eles são levados para o Hospital Maria de Nazaré, que é numa dimensão mais elevada. E nesse Hospital Maria de Nazaré tem a torre de vigia, tem o hospital e tem o lugar onde são tratadas as entidades mais rebeldes, mais revoltadas, mais renitentes. E depois, alguns reencarnam e aqueles que querem estudar mais vão para a Universidade Maria de Nazaré, que é numa dimensão ainda mais elevada. E na Universidade Maria de Nazaré é uma universidade. Vem espírito de todos os lugares do mundo. E agora, não foi à toa que eu me lembrei disto, porque no outro bloco eu já falei disso. Aldenora, você já sabe, né? Você deve ter lido isso. A linguagem, a língua que falam esses espíritos que vêm de outros países e que se encontram na Universidade Maria de Nazaré é o Esperanto. Então, há um cultivo do Esperanto. Nesse livro Memória de um Suicida vai se falar no Esperanto. Outro livro que fala sobre o Esperanto é um livro de Ramatiz, se não me engano, é Mensagens, não é o Mensagens do Astral. É sobre o Espiritismo, e que fala de uma academia de Esperanto que existe no espaço. Tá? É uma academia que tem o nome de a Faculdade do Coração, e que está no espaço, onde você pode aprender Esperanto até dormindo. Tá? Fica aí uma boa dica para você. Pode aprender Esperanto até dormindo. Reza para você ser levado lá. Se você vai ser levado, depois você vai ser motivado. Quando você voltar para cá, você vai aprender Esperanto. A internet está cheia de cursos de Esperanto gratuitos. Chegamos ao final do nosso programa Paz e Luz no Coração de Todos e até a próxima semana, se Deus quiser. O Evolucine de hoje traz uma história de amizade, fidelidade e companheirismo. Confira com Delmar Franco todas as lições de vida que o longa-metragem O Caçador de Pipas nos traz. Até onde se estendem os laços da amizade? Eu já menti pra você? Como eu posso saber? Prefiro comer terra. Você faria mesmo isso? Faria o quê? Comeria terra se eu mandasse? Se pedisse, eu comeria. Você pediria pra eu fazer isso? Você ficou louco? Sabe que eu não pediria. Eu sei.
Baseado no livro de Khaled Hosseini, Caçador de Pipas conta a história de Amir e Hassan, duas crianças unidas pela amizade, apaixonados por pipas e pela magia das histórias. Apesar de terem realidades econômicas diferentes, desfrutam das brincadeiras e aventuras que a vida proporciona. Porém, um infeliz evento coloca à prova essa amizade e faz com que eles tomem rumos diferentes. Tempos depois, o destino prega uma peça em Amir, que tenta fugir do passado, mas não consegue. E para nós, será que nós podemos fugir do nosso passado? Ou ele pode a qualquer momento bater à nossa porta? É importante ter consciência das nossas atitudes e ter a humildade de assumi-las. São Francisco, 2000. Não vai ser fácil. Mas você precisa vir, Amir. Tá bom. Você é um bom homem. Se Deus quiser. Adeus, Amir. Adeus. Vou ter que ir ao Paquistão. Paquistão? Harinham está muito doente. O passado faz Amir entrar em uma perigosa missão, com uma coragem que jamais imaginou, em devoção ao amigo. As consequências das nossas ações podem surgir a qualquer momento para nos alertar, e mudanças são necessárias para o nosso processo evolutivo. O Evolucine termina aqui. Mande um e-mail para nós, evolucine@tvmundomaior.com.br. Sua participação é muito importante. E a gente se encontra no próximo programa. Até lá! Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com muito mais para você. Voltamos com o Momento Maior. Marina Spirandelli explica o que deve ser feito para que a gente viva numa sociedade mais próspera e com mais qualidade de vida. Fique atento às dicas e aprenda mais sobre o desenvolvimento comunitário. Olá, seja bem-vindo ao Ecorama, que hoje convida você para refletir sobre as nossas comunidades. Você já notou que a gente perdeu os pontos de conexão com as pessoas e as organizações ao nosso redor? Apesar da globalização, da facilidade que a gente tem em conversar com uma pessoa lá do outro lado do mundo, acabamos esquecendo de quem está à nossa volta. Tá na hora da gente voltar às nossas origens. A comunidade sempre foi o local onde as pessoas e suas famílias moravam, trabalhavam e tinham vida social. Umas contavam com as outras para tudo. Hoje em dia, isso se perdeu. O especialista em desenvolvimento comunitário, Rogério Arns Neumann, explica que não adianta a gente só focar no crescimento de instituições, como, por exemplo, o sistema de saúde. Não é isso que vai trazer avanço social. Saúde não é só assistência médica, mas é um estado de vida. Isso significa que a saúde começa no dia a dia das pessoas. As famílias e a comunidade nem vão precisar do sistema de saúde com tanta frequência se tiverem melhores condições de vida, social, econômica e ambientalmente. Então, a gente precisa incentivar mais a participação das pessoas na sociedade. Ou, em um termo mais técnico, precisamos incentivar o protagonismo comunitário. Os moradores de um lugar têm que ser os primeiros a investir na transformação social da comunidade. E para haver desenvolvimento, o trabalho tem que estar focado nos talentos e nos recursos locais. Para que essas duas coisas aconteçam, reestabelecer a conexão entre as pessoas é fundamental. Olha só, no Real Parque e no Jardim Panorama, na zona sul da cidade de São Paulo, os jovens e suas famílias estão sendo incentivados a estabelecer essa conexão com a comunidade. O Projeto Casulo, além de oferecer oficinas e acesso a tecnologias que estimulam a criatividade e a construção do conhecimento, promove entre os jovens ações comunitárias. Eles se juntam para refletir sobre as características e as complexidades dos bairros, monitoram ações sociais
e detectam pontos críticos que podem levar a melhorias das condições de vida no local. Agora, é muito difícil reconectar uma comunidade onde ninguém se conhece, né? Por isso, se você está pensando o que pode fazer no seu bairro, na sua comunidade, aí vai a dica. E se você recriasse ambientes onde a comunidade possa interagir? Promover um grupo de leitura é um bom começo. Todos fazem a leitura de um livro escolhido em grupo e depois se encontram para os comentários. A publicação pode até ter a ver com a própria comunidade ou seu contexto. Ou pode ser um livro com uma história X, não importa. O legal é manter o vínculo entre as pessoas. Você pode também promover ações de voluntariado em grupo. Chame as pessoas que moram próximas a você, mesmo que seja na sua rua ou no seu condomínio, e discuta o que pode ser feito no entorno em um esforço coletivo. Isso vai ampliar a sensação de pertencimento e vai ser como se você plantasse uma sementinha de uma sociedade menor, mais próxima e mais conectada. Um dos conceitos-chave em desenvolvimento comunitário é a confiança entre as pessoas. No documentário inglês Us Now, você conhece algumas iniciativas de uma sociedade que está reaprendendo a colaborar, a confiar nas pessoas e a promover ações coletivas onde o menos importante é obter lucro. Você encontra o filme na internet. É só procurar pelas palavras Us Now, legenda e português. E para se aprofundar no tema, você pode buscar o livro Desenvolvimento Comunitário baseado em talentos e recursos, da coleção IDES de Investimento Social. À venda por telefone, que aparece aí, pelo e-mail portalides@ides.org.br ou nas livrarias. Você já parou para pensar na grande relação que a psicologia tem com a espiritualidade? Acompanhe agora o debate sobre este tema no Ciência e Espiritualidade. Olá, essa é a sua TV Mundo Maior e nós estamos aqui no nosso programa Ciência e Espiritualidade, mais uma vez tentando fazer essa ponte entre o conhecimento científico estabelecido, as várias ciências e o conhecimento espírita, o conhecimento da doutrina espírita, conectando ciência, filosofia e religião. O nosso tema de hoje é um tema bastante importante. Nós vamos falar sobre psicologia e espiritualidade com a psicóloga Suzy Cristina. Ela é espírita e é psicóloga e na sua vivência clínica tem a oportunidade de perceber, de sentir essa interface entre a ciência que ela aprendeu na faculdade, o conhecimento do intelecto e a espiritualidade. Eu acredito que todas as áreas da ciência que vão no sentido de entender como funciona a alma humana, de entender as nossas emoções, a repercussão dessas emoções nas nossas vidas, elas são terapêuticas, que estão mais próximas da causa, porque estão mais próximas da alma, da origem, do princípio inteligente individualizado, que é aquele que nos comanda, que nos determina. Então, é fundamental que nós possamos entender o que é a psicologia, onde ela pode interferir a nosso favor e como nós podemos fazer essa ponte com a espiritualidade. Vamos ouvir então a entrevista que a Giovana fez com a psicóloga Suzy Cristina. Para falar sobre esse tema, estou com a psicóloga Suzy Cristina. Suzy, obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade, falando um pouquinho mais dessa relação entre a psicologia e a espiritualidade. Bom, você, quando já começou a fazer psicologia, você já tinha a ideia de inserir a espiritualidade na sua prática? Sim, só que quando a gente inicia numa faculdade, a gente não imagina de que maneira isso possa acontecer, né? Porque a faculdade era toda voltada para uma coisa mais científica. E a doutrina espírita até então, que nasci dentro da doutrina espírita, era muito da questão religiosidade. A gente não fala hoje muito de ciência espírita e da filosofia espírita, ela sempre foi muito mais abordada como religião espírita. E a religião dentro da faculdade de psicologia, ela não é abordada como algo que deva ser inserido. Então, sempre na minha prática, depois, primeiro veio, claro, o espiritismo na minha vida, depois eu comecei a fazer psicologia, e eu sempre quis fazer essa união das duas coisas, porque eu acreditava que o ser humano pudesse viver melhor tendo as questões emocionais, juntamente com a fé religiosa, de uma maneira saudável.
Certo. É mesmo porque muitos psicólogos tentam, né, a cuidar apenas do lado emocional, psicológico, ponto, né? Mas realmente, hoje, né, a gente pode dizer que desse milênio para cá estão abrindo os olhos, né, para o ponto, né, espiritual, certo? Para falar a verdade, acho que é até difícil hoje eu conseguir pensar num ser humano factual, ou seja, que tenha só um fato, que seja só uma abordagem. É claro que acho que a própria psicologia, tanto aqui no Brasil como fora, ela vem ampliando o seu estudo e sabendo da importância da espiritualidade na vida do indivíduo, na vida da pessoa. Claro que ainda existem muitos psicoterapeutas que, quando seguem uma determinada linha, a gente brinca, costuma dizer, bom, se eu só tenho martelo, tudo que vier vai ser prego, né? Então, diante disso, alguns psicoterapeutas, não equivocados, são especialistas numa determinada área e seguem aquela determinada linha, o que não é errado. Agora, no meu caso, pessoalmente, juntamente com vários outros colegas, a gente quer ter um sistema mais amplo, né? Uma abordagem mais ampla. Bom, você mencionou, né, no seu período de formação, você já tinha o conhecimento espírita, né? Só que no lado acadêmico, né, no lado universitário, ele não aborda tanto o fator da ciência contar também com um componente espiritual. O que falta, né, para as faculdades, principalmente de psicologia, que lida tanto com o ser humano, abrir os olhos para o ponto espiritual, para o aspecto espiritual do ser humano? Eu diria que é a questão da mente aberta, né? Então, se por exemplo, se você dentro de uma faculdade de psicologia que não existe essa abordagem, você chega para um doutor em psicologia e fala, olha, eu estou vendo visões ou eu estou ouvindo vozes, ele vai logo colocar isso como uma psicopatologia, essa pessoa está surtando ou está esquizofrênica, enfim, então algum transtorno psíquico. Quando essa mesma pessoa chega para um psicólogo de uma linha espiritualista, ele vai levar em consideração, pode ser que essa pessoa realmente seja num surto, ouvindo vozes, ouvindo coisas ou não. Agora, dentro da faculdade, eu consigo entender que isso vai ficar bastante complicado, porque sai do seu controle. E o que a gente gosta na vida é de ter controle, né? Pelo menos gosta de pensar que tem controle. Então, para as faculdades poderem abordar esse tema, elas vão ter que ser muito abertas, muito amplas, né? Claro que hoje você já tem a psicologia transpessoal, que já é um curso que é dado, que já está sendo reconhecido pelo MEC, mas que vai abrindo o leque, mas vai deixando você meio que fora do controle. E claro, cientista e médico, a gente quer sempre ter o controle. Eu acho que é isso que dificulta, penso, né? Você citou a linha transpessoal, né? O que é essa linha transpessoal? Então, é uma abordagem que veio justamente para tentar unir, né? Para tentar unir todas as outras abordagens, levando em consideração que o ser humano pode ter sim lembranças da vida intrauterina, que sim, o indivíduo pode ter lembranças de outras vidas que não essa, que o indivíduo pode ter visões, pode ouvir vozes, e isso não ser necessariamente uma loucura, né? É algo que está além da matéria, algo que está além do que a gente vê, ouve e que pode ser comprovado cientificamente. Então a psicologia transpessoal, ela veio dar um empurrão nesse papel, né? De vamos olhar além da matéria. Vamos para mais um intervalo e voltamos já. Não saia daí! Estamos de volta. Será que o encarnado pode se comunicar em uma reunião mediúnica? Confira no Espírito em Revista. Allan Kardec publicou em A Revista Espírita um estudo sobre o comportamento do espírito encarnado. O codificador já havia reparado que, mesmo na matéria, o espírito poderia se comunicar em sessões mediúnicas, além de outras descobertas que veremos agora.
Nas reuniões mediúnicas, o grande destaque costuma ir para a comunicação com os entes desencarnados. Mas é importante que todos saibam de um detalhe: os encarnados também podem se comunicar. Essa forma de interação não é nenhuma novidade. Na Revista Espírita de 1860, há um caso registrado sobre a evocação espiritual de pessoas vivas. Naquela ocasião, foi chamado o espírito do Dr. Vinhal, uma pessoa encarnada que se manifestou durante uma reunião. Entre as observações feitas pela equipe de Allan Kardec, logo encontramos a peça-chave para esse fenômeno. O espírito de uma pessoa que dorme sabe perfeitamente o que se passa ao seu redor. Com estas palavras, fica evidente que o mecanismo usado pelos encarnados é o desdobramento do espírito. Enquanto o corpo físico está em repouso profundo ou dormindo, o espírito se projeta para fora, ficando ligado à matéria por um filamento energético. Essa experiência pode ser lúcida ou não, e a pessoa pode se lembrar do que viveu da mesma forma como pode acordar sem ter consciência de nada. Nos casos em que não há lembrança, a Revista Espírita esclarece dizendo que os sonhos de pressentimentos não são outra coisa senão uma lembrança mais precisa do que se viu. É ainda uma das consequências morais do Espiritismo. O espírito encarnado que se encontra em estado de desdobramento pode se comunicar com os médiuns durante algum trabalho espiritual. Em recente experiência realizada nas casas André Luiz, o médico psiquiatra Dr. Frederico Leão reuniu provas para constatar que uma parte dos espíritos presentes nas reuniões mediúnicas era de internos da própria instituição. Isso nos mostra que não há barreiras físicas para qualquer tipo de comunicação espiritual. Não importa se o espírito que se manifesta é encarnado ou desencarnado. A nossa atenção deve se direcionar para o conteúdo das mensagens que forem reveladas, pois é para isso que serve a interação com os espíritos. Há várias formas disso acontecer, né? Dessa comunicação do espírito encarnado. Através do sono, através do desdobramento. E a Celina trabalha né, num grupo que é ligado à nossa instituição, obviamente, e que tem um trabalho bem focado nisso, né, Celina? Exatamente, eles fazem um trabalho bem elaborado, bem firme espiritualmente, nesse sentido de dar um tratamento, né, para as nossas crianças lá internas, que tem que ter um cuidado especial, mesmo eles estando encarnados naquela situação delicada, mais difícil do corpo, né, material. Então é feito como se fosse um tratamento mesmo durante o sono físico deles, no estado de repouso. Então até cirurgias espirituais são feitas por conta desse tipo de trabalho. Então o espírito do encarnado realmente é levado até a sessão mediúnica, vamos dizer assim, ao trabalho de orientação, e é conversado, é feito tratamento, é feita cirurgia, dentro da necessidade daquele controle espiritual, que são os responsáveis pelo trabalho, que permite que seja feito ou não pelo merecimento também do espírito. Aí vai outros pontos que não é o caso detalhar tanto agora, né? Novas experiências e culturas. Uma aprendizagem que vai além dos estudos. No Geração Z de hoje, Ana Amélia aborda o tema intercâmbio. Veja só.
Existem muitas alternativas para o jovem que quer estudar no exterior. Uma delas é o intercâmbio cultural, onde o adolescente amadurece e passa por novas experiências. Mas como equilibrar o desejo de estudar fora com a distância da família e dos amigos? O intercâmbio tem uma importância muito grande na vida do adolescente, porque além de ele estar aperfeiçoando a língua que ele escolheu, ele está em contato com novas culturas, novas amizades, novos lugares, e lá ele vai ter uma experiência muito rica também, que é de aprender a se virar sozinho. Geralmente são os pais que incentivam os filhos a estudarem fora, mas muitas vezes o adolescente também se interessa pela ideia. E neste caso, os pais devem analisar a proposta, porque nem todos podem arcar com as despesas do intercâmbio. Mas vale lembrar que o resultado é compensador. Sabe o que eu tava pensando? No futuro das crianças. Ah, é? Você tá preocupado com alguma coisa? Eu acho que já tá na hora de fazer alguma coisa, como um curso de inglês, por exemplo. Ah, essas coisas são tão caras. Também a gente não sabe se eles querem. Um amigo meu me disse que o filho dele fez intercâmbio e gostou bastante. Nossa, intercâmbio é mais caro ainda. Ah, e também eu não quero os meus filhos longe de mim, não. Precisamos conversar com eles. Foi de muita importância ela estudar fora do país, tanto do lado profissional, já que é um diferencial, onde ela aperfeiçoou uma nova língua, o inglês, e tanto do lado pessoal, onde ela aprendeu a conviver num outro país com usos e costumes diferentes. A minha maior preocupação quando a minha filha foi estudar na Austrália foi contratar uma empresa que desse uma boa estrutura para minha filha, tanto moradia quanto a parte da escola e quanto a estrutura de saúde. O adolescente pode optar entre dois tipos de intercâmbio. O primeiro é aquele onde o jovem aprende o idioma do outro país. Já o segundo é para quem deseja fazer o colegial em uma escola no exterior. Depois de escolher entre as duas opções, é a hora dos preparativos para a tão sonhada viagem. Ao sair do país, o adolescente passa por um conflito de culturas. É uma fase de adaptação e também de assumir responsabilidades. Além de se ver sozinho em um lugar completamente estranho, ele convive com uma família diferente. Por isso, a decisão do jovem é fundamental para a viagem. Eu já fiz intercâmbio 2007-2008, durante esse período, durante um ano. É uma experiência que você cria amigos para uma vida toda e você aprende a língua, né? Que foi lá mesmo que eu aprendi. Eu acho que é uma experiência nova, conhece novas culturas, pessoas totalmente diferentes, bem diferente do que você está acostumada. Uma experiência muito boa. O conselho que eu dou é, se você for por alguma empresa, assim, você saber se é uma empresa que você pode confiar mesmo. Eu tenho planos que assim eu terminar a faculdade, eu quero ir para Londres fortemente, espero que dê certo. Eu fui para Inglaterra, no sul da Inglaterra, fiquei um mês só numa casa de família, mas eu acho que foi muito bom, assim, porque eu pude treinar meu inglês, eu pude ver que eu sei falar inglês, achava que eu não conseguia. Eu acho que vale muito a pena para qualquer pessoa, assim, que queira fazer, nem que for ficar um mês só. Chamaram? Chamamos sim. Nós precisamos conversar com vocês. Ué, mas por que, pai? O que a gente fez de errado agora? Calma, vocês não fizeram nada. A gente só quer saber se vocês querem fazer um curso de inglês. Olha, bacana. E olha que a gente tá precisando. É, boa ideia. Nossa. Até mesmo porque o que a gente aprende na escola é tão pouco, né? E depois do curso vocês já vão estar preparados para fazer intercâmbio. Caracas, pai, intercâmbio! Já pensou? Viajar para outro país? Canadá, Estados Unidos, Inglaterra! Intercâmbio eu não sei se eu quero não, pai. Ficar longe de vocês, dos meus amigos. Não sei. Quando for planejar a viagem, é preciso analisar os prós e os contras antes de embarcar nessa experiência. As vantagens: o jovem fica mais independente, faz novos amigos, conhece outra cultura e aprende a superar desafios sozinho. E os empecilhos? O adolescente tem que se adaptar à saudade da família e dos amigos, à distância da cidade e da própria cultura e a um novo ritmo de vida. Algumas dicas podem ajudar o adolescente para a viagem.
Atenção! Viver fora do país é um choque contra os seus costumes e valores. Pesquise sobre a cidade onde vai morar. Saiba qual é o idioma e a comida comum da região. Leia livros e assista filmes sobre a cultura do país. Não vá como hóspede, seja curioso e descubra tudo sobre o destino. Busque orientação de profissionais que atuam no encaminhamento de jovens ao exterior. Cabe aos pais ser o eixo norteador, nortear a decisão do filho, para que ele persevere nessa meta, nesse objetivo que ele escolheu. Então, aos pais, passar essa segurança, essa tranquilidade, para que eles se sintam confortáveis nesse lugar novo, que isso vai trazer uma experiência rica, uma experiência de vida. Mãe. Oi. A gente decidiu sobre intercâmbio e queremos falar com vocês. Ah, é? O que vocês acharam da ideia? Ah, é bacana essa ideia. É maneira. É legal conhecer uma cultura diferente, uma galera diferente, Mas não agora. Primeiro, a gente podia começar um curso de inglês. Acho que é melhor. Tem certeza que vocês querem adiar essa viagem? Claro, pai. Até mesmo para pesquisar melhor sobre o país que queremos conhecer. E eu curtir mais com meus amigos, minha família, terminar os estudos, para depois entrar de vez nessa ideia de intercâmbio. Acho que é legal. Tá bom, então, já que é assim, vamos esperar mais um pouco, né? Afinal de contas, o futuro é de vocês. É importante os pais perceberem que este é um grande passo na vida pessoal e profissional do filho. Essa experiência vai ajudar no desenvolvimento integral do adolescente, além de ser uma ótima oportunidade de aprendizado sobre independência. Vamos para mais um intervalo e voltamos com muito mais no próximo bloco. Não saia daí! Voltamos! Você já parou para pensar em como nascem os espíritos? Marcos Paulo responde essa pergunta no Sem Dúvida. Veja só. Boa tarde, meu nome é Rosângela. Eu gostaria de saber como nascem os espíritos e quantas vezes eles reencarnam, se tem uma quantidade específica. Os espíritos veio nos mostrar, nos ensinar através da codificação que a criação dos espíritos é feito por Deus diretamente, auxiliados pelos geneticistas universais, que são os espíritos que atingem o grau máximo de perfeição e viram co-criadores divinos, auxiliando na criação, educação e evolução dos espíritos que vão ser criados. Os espíritos falam que o processo de criação, a forma e como se processa a criação dos espíritos, ainda não pode ser colocado para nós de maneira didática, porque o nosso raciocínio, aliás, a nossa inteligência, ainda não nos permite entender como funciona esse processo. Mas à medida que nós ganharmos o raciocínio da inteligência através das nossas conquistas individuais, todo o véu que encobre os conhecimentos divinos, inclusive como os espíritos são criados, vão sendo colocados para nós, absorvidos pela nossa inteligência, e todos nós, naturalmente, com a progressão da evolução, nos tornaremos geneticistas universais e seremos criadores de espíritos. No Lírios de hoje, a encantadora história de Rebeca, uma linda bailarina provando que a síndrome de Down não a impede de viver seus sonhos. Lutar para viver. A verdadeira batalha é aquela que não há desistência. Mesmo com as barreiras e obstáculos, guerreiro é aquele que tem forças para continuar a viver e principalmente ser feliz, tornar cada momento importante e único. Rebeca é guerreira.
e a sua família está ao lado dela, lutando para que evolua a cada dia neste campo de batalha que é a vida. E fiquei super feliz que eu consegui ficar grávida mas o mais interessante de toda essa gravidez foi que no 5º mês eu senti assim que tinha alguma coisa especial acontecendo comigo. E com 8 meses aí ela começou a sentir as contrações e tal, e até então nós não sabíamos de nada. Aí assim que ela nasceu, ele falou assim: mãe, tem japonês na família? Gente, foi uma cena assim incrível, porque quando ele falou isso, eu falei, tem síndrome de Down. E aí a médica me procurou e falou que a minha filha tinha uma possibilidade pelas características de ter a síndrome de Down, né? E aquilo para mim foi... A Rebeca nasceu com síndrome de Down, que é uma patologia genética, né? uma trissomia do cromossomo 21, que pode trazer acometimentos cognitivos. Aí. Então, no caso dela, ela nasceu com síndrome de Down e ela tem uma deficiência intelectual leve. O amor, ele é fundamental, porque eu senti um amor tão grande por aquele bebezinho que era meu, não importa como ele era. Não importa se tinha síndrome de Down, se tinha alguma deficiência física, era minha. Aí peguei, as enfermeiras tudo olhando, foi muito lindo. Aí eu peguei ela assim, aí quando eu dei o peito, menina, foi maravilhoso. Porque ela pegou, imagina, foi perfeito. Ela sugou, língua mole, boca mole, não tinha nada. Aí ela sugou o peito e mesmo que tivesse, né, aquele amor todo que eu estava sentindo por ela, me ajudou bastante a passar essa, porque o bebê, ele sente, né? Ele sente o que a mãe está passando para ele naquele momento, né? E ela sentiu que o que eu tinha para oferecer para ela era amor. Na verdade, especial não é ela, sou eu e a minha esposa, que Deus só dá essas crianças para realmente quem pode, né? Com 9 meses, eu procurei as Casas André Luiz, que foi assim, as Casas André Luiz é a nossa segunda casa. É um processo de psicoterapia, e no caso, como é uma criança, é um processo de ludoterapia, a gente chama, onde através do brincar e dos brinquedos a gente consegue mergulhar um pouco mais aí nesse universo infantil, no universo emocional aí da Rebeca. E ela tá lá até hoje, né? E assim, eu agradeço muito a todos os profissionais de lá, porque o profissional das Casas André Luiz, ele não tem só que ser profissional, ele tem no fundo que ser psicólogo também, porque ela lida com os pais, né? Com o sentimento dos pais, porque não adianta você pegar a criança, 10 horas a Silvia, a fonoaudióloga das Casas André Luiz vai atender minha filha, pegar minha filha e levar lá. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar investindo também naquele tratamento que estão fazendo com a minha filha, senão não funciona. O dever dos pais é instruir os filhos e ensinar como superar os desafios da vida. Mas e quando são os filhos que fazem isso pelos seus pais? Rebeca veio a este mundo para ensinar a sua família o que é o verdadeiro amor. Com seu jeito meigos, ajuda a vencer preconceitos e mostra que apesar da diferença, nós somos todos iguais. Cadê seu caderno? Deixa eu ver se é só de enfeite. Tem alguma coisa escrita aí dentro? Tem, então mostra. Olha, esse é caderno de quê? Meu? Não, de que matéria? Matemática. A escola é essencial, porque é na escola que ela vai se desenvolver como ser humano integral, né? Então, participar do mundo das crianças, participar das atividades de crianças. A questão da aprendizagem ela é extremamente importante para que ela possa aprender os conteúdos da cultura, poder estar inserida numa cultura. Então a escola ela faz parte de todo esse universo. Nós tivemos muitas dificuldades para colocá-la em escola,
até mesmo com o transporte, a gente sentia, né, que as pessoas renegavam e tal. Ela passou por algumas escolas, uma das escolas muito importantes também na vida dela foi o Farias Brito, o Colégio Farias Brito, e aí agora ela está há 2 anos no Colégio Clipe, que é esse aqui que eu estou arrumando, que ela vai para a escola. É com muita insistência, é com muito carinho, é às vezes com algumas barganhas, né? Coisa que a gente não seria por aí, mas o caso, né, da Rebeca às vezes funciona desse jeito. As atividades são adaptadas, as avaliações também são adaptadas, mas o conteúdo visto no bimestre, os conteúdos são os mesmos. Então, ela não é excluída, né, dos conteúdos normais da sala de aula. Ela é muito esperta, viu? Ela é uma garota, como fala, né, quem tem síndrome de Down, que é uma garota especial, né? E realmente ela é muito especial pra gente. Eu acredito que Deus mandou ela para unir mais as famílias, né? Pra gente dar mais valor à vida. Pra mim é uma glória hoje ter ela. Hoje, a gente não se vê sem ela, né? E eu acho que veio mesmo que é coisa de Deus mesmo. Ela veio pra consolidar mais a minha família. Eu te amo, mãe. Te amo. Que coisa melhor que isso, não tem preço, né? Não tem preço, isso não tem preço. Confira agora o quadro Meu Livro de Dicas. Família, escola e comunidade. Estes são 3 elementos fundamentais para uma criança com algum tipo de deficiência. A inclusão escolar é essencial para estimular e evoluir. As famílias devem procurar escolas, porém, não podem acreditar que apenas a educação recebida na sala de aula resolverá todos os problemas isoladamente. Os pais devem ser participativos, devem comparecer às reuniões e acompanhar todas as atividades. Devem observar a atitude do professor e da escola perante a entrada de uma pessoa com deficiência. Essa parceria é muito importante para a criação e desenvolvimento da criança. O Momento Maior fica por aqui, mas quero saber sua opinião sobre o programa e quais as suas sugestões. Então escreva para momentomaior@redemundomaior.com.br. Espero por você na próxima semana. Tchau!